Depois da reapresentação que aconteceu ontem pela manhã e treinamento coletivo no período da tarde, o Vitória volta ao batente hoje às 15 horas e 30 minutos com a reapresentação e treinamento às 16 horas, horário da partida que vai acontecer no domingo, grande Bavi decisivo, os outros 90 minutos que estão faltando. Vitória tem a vantagem de jogar pelo empate. Em caso de derrota por um gol, a partida vai para cobranças de pênaltis. Depois do treino de hoje, Léo Condé terá mais 3 treinamentos para fechar toda a preparação para o jogo diante do Tricolor. A janela de transferência, ela abriu na última segunda-feira, no dia 1º de abril. Ela vai até o dia 19. E o Vitória já negocia com um lateral direito, negocia também com um zagueiro, mais atacante de beirada e, quem sabe, até mais um goleiro. A tendência é que o Vitória contrate de 4 a 6 reforços até o dia 19 de abril, quando encerra essa janela extraordinária de transferência. O time se reapresentou ontem pela manhã, tivemos ontem treinamento em 2 períodos. Pela manhã fez um circuito de força, recuperação muscular com o Diego Camimura na academia do clube. Por falar na academia do clube, a academia ela está sendo modernizada, ganhando novos equipamentos. É o Vitória se preparando para a Série A do Campeonato Brasileiro e deu para perceber que o Vitória está muito bem preparado fisicamente, né? O trabalho que vem sendo realizado tanto pela diretoria como pelos profissionais, o Rafael Daltro, do Centro de Saúde e Performance, o Diego Camimura, o preparador físico, enfim, o Vitória está modernizando a sua academia, ganhando novos equipamentos para preparar melhor a equipe para os jogos que vão ser jogos duros no Campeonato Brasileiro, a começar pelo Palmeiras, campeão da Série A do ano passado. Então, pela manhã, tivemos a recuperação muscular dos jogadores na academia pelo Diego Camimura. À tarde, o Léo Condé, antes das atividades, ele reuniu o grupo no centro do gramado, lá do CT Manuel Pontes Tanajura, bateu um papo de cerca de 10 minutos, alertando justamente o oba-oba, né? Não tem nada ganho ainda. O jogo vai ser pegado, o jogo vai ser duro, assim como foram os 3 últimos Bavis, na verdade, 2 pelo Campeonato Baiano e 1 pela Copa do Nordeste. E vale sim ressaltar que o Condé está muito preocupado nesse sentido. Bateu um papo com o grupo, alertou aí para tomar todo cuidado e não entrar nesse oba-oba que alguns torcedores do Vitória já estão, né? Eu acho que o jogo vai ser complicado, mas vamos aguardar no domingo e ver o que é que vai acontecer. Depois, os jogadores seguiram em campo, mas não participaram dos coletivos. Eu estou falando do grupo principal, né? Os titulares que jogaram agora no último domingo. Eles voltaram a fazer um trabalho de recuperação muscular, porém foi dentro do gramado. E do outro lado do gramado, o Renato Negrão, que é o assistente técnico do Léo Condé, ele comandou um treinamento coletivo com garotos da base, jogadores reservas. A novidade foi o Daniel Júnior, né? Daniel Júnior, que já está de fora há 5 partidas, vem desfalcando Vitória desde o jogo de volta contra o Barcelona de Ilhéus, participou ontem 100% desse treinamento, já está recuperado da lesão na virilha, deve ser relacionado para o Bavi do domingo, mas claro, só saberemos mesmo no domingo, porque o Vitória não divulga lista de relacionados, ainda mais nessas circunstâncias, brigando pelo título em jogo decisivo. Então, Daniel Júnior pode ser sim a novidade entre os relacionados. Inclusive, ele ontem marcou um golaço, viu? Conversei com algumas pessoas em relação ao treinamento coletivo de ontem, que foi comandado pelo Renato Negrão, já que o Léo Condé ficou ontem de fora acompanhando esse treinamento juntamente com o presidente Fábio Mota. Os dois observaram muito bem. Então, o time de colete, que foi considerado o time principal, venceu pelo placar de 3-1. Gols do Yuri Castilho, que inclusive marcou o terceiro gol no Bavi do último domingo,
Ele participou do coletivo de ontem, marcou um dos gols. O outro foi do garoto Pablo. Pablo, que veio contratado do Jacuipense, empréstimo até o final desta temporada, também marcou um gol. E o outro gol marcado pelo próprio, né, o Daniel Júnior. Um golaço, pelo que me disseram, viu? O Daniel Júnior fez um golaço no treinamento. E o Daniel é bem capaz, sim, de ser relacionado para esta partida do próximo domingo na Arena Fonte Nova. O Vitória, que depois do treino de ontem, terá treinamento hoje à tarde. O Vitória está fazendo treinamento sempre no horário do jogo. E isso é muito importante devido ao calor que vem acontecendo aqui em Salvador. E o Léo Condé gosta muito disso, preza muito por isso, em treinar, na maioria das vezes, no horário do jogo, para que o jogador não sofra tanto no quesito do calor. Então, o treinamento de hoje será à tarde lá no Barradão. Aí ele já vai começar a desenhar a equipe, que na minha cabeça e na cabeça do torcedor, do próprio Emílio Pinto, nosso comentarista, já está desenhado, né? Não tem mais o que desenhar. O que tem para ajustar, claro, são alguns erros relacionados ao jogo passado, alguns acertos para pontuar, otimizar e manter a pegada ali que aconteceu no último Bavi. Tudo isso cabe e vai ter durante toda essa semana para que o Léo Condé prepare muito bem a equipe. Então hoje à tarde já teremos o treinamento com todo o grupo. E o time será praticamente aquele que o torcedor já sabe escalar de ponta a ponta, ou seja, do goleiro ao centroavante. Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e o Patrick Calmon, o William Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Oswaldo e Alejandro. Esse sim deve ser o Vitória, que enfrenta o Bahia no domingo, aí válido pela decisão do Campeonato Baiano. Pra gente fechar, Emílio, o Vitória, né, tá de olho em jogador no mercado. A janela ela abriu, é uma janela extraordinária, não estava programada essa janela em 2024. As únicas janelas era a janela de 7 de janeiro ao dia 2 de março, se eu não me engano, né, mais ou menos por aí. A outra janela em junho, mas aí os clubes, né, que não têm esse poderio financeiro todo, pediu à CBF que abrisse uma exceção nessa janela pós-campeonato estadual, porque tem muitos jogadores interessantes que estão jogando estadual, que podem sim começar a se transferir de equipes, né? E o Vitória está interessado no zagueiro Emerson Santos, assim como está interessado no zagueiro Maicon. O Maicon, que é do Vasco da Gama, já estava tudo certo com Vitória, porém o Vasco não quis liberar no fechamento da última janela e agora parece sim que a coisa vai andar. Mas vamos aguardar. Vitória está de olho também em um lateral direito, está de olho em um volante do Juventude, chegou a sondar, mas acho muito difícil. O time do Juventude, que está jogando a final do campeonato estadual diante da equipe do Grêmio, é um time que é de Série A também. Não vai querer liberar tão fácil seus jogadores, e ainda mais um dos destaques da equipe, que é o seu volante. Então o Vitória está de olho também em 2 atacantes de beirada. Dizem até que já tem jogador do Nova Iguaçu fechado. Fui buscar essa informação hoje pela manhã, me disseram que estão conversando, não falaram em nomes, claro, para não atrapalhar as negociações, mas até o final da semana podemos ter sim 1 ou 2 contratações. A ideia é fazer de 4 a 6 contratações e aí sim fechar o grupo para a disputa do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil.